Olá, está no ar o Memória SP. Aqui vamos apresentar deputados que fizeram parte da LESP nas últimas décadas. Este é um projeto que preserva o acervo e as histórias do maior parlamento estadual da América Latina. Nesta edição, vamos mostrar a trajetória de Edson Coelho Araújo, advogado e professor. Foi deputado estadual pelo PMDB por 3 vezes e participou da Assembleia Constituinte. Começou a carreira política dele em Santa Fé do Sul e é ex-prefeito de São José do Rio Preto. Tem mais de 100 leis aprovadas na LESP, entre elas a que institui o Dia do Diabético. Edinho Araújo foi membro efetivo da Comissão de Administração Pública e relator da Comissão dos Municípios e Regiões Metropolitanas. Eu começo fazendo política estudantil, né? Em Ribeirão Preto, como presidente do Diretório da Filosofia e vice-presidente do Diretório de Direito. E o meu mandato na Assembleia é o segundo mandato, porque eu começo em Santa Fé do Sul, eleito prefeito em 1976. Um mandato que foi prorrogado, era de 4 anos, com um ato institucional naquela época da Revolução, do golpe. Prorrogou-se os mandatos foram prorrogados. Então foi o mandato prorrogado até 1º de fevereiro de 83. Mas eu renuncio em 82 para ser deputado estadual. O governador nosso candidato era o Franco Montoro. E aquela eleição foi uma eleição de voto vinculado. Você votava de governador a vereador, passando pelo Senado, pelos deputados federais e estaduais. E eu chego à Assembleia e foi interessante que eu me recordo como a minha cidade era uma das mais longínquas do estado, Santa Fé do Sul, minha cidade natal, 624 quilômetros. E nós éramos no MDB com um grupo de 33 prefeitos, dentre eles o Valdir Trigo, o Nelson Nicolau, Valdemar Casadei, Geraldo Alckmin. E o Geraldo Alckmin tem dele uma carta, quando eu assumi a Assembleia, ele me escreveu uma carta de punho, riscando aqui Geraldo Alckmin Filho, né? Ele escreveu uma carta me cumprimentando, porque a cidade era improvável que eu pudesse ser eleito num colégio eleitoral pequeno, mas aí, como é o estado de São Paulo, e eu estava na barranca do Rio Paraná, às costas do Rio Paraná, à esquerda o Rio Grande, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande, Minas Gerais, eu não tinha outra alternativa a não ser avançar pelo estado de São Paulo. Olha, eu diria até que quase que manualmente. Nós realizávamos as reuniões no plenário da Assembleia Legislativa, a Comissão de Sistematização, e ali muitas das emendas eram feitas manualmente. Eu acho que são alguns destaques importantes, peculiaridades da época. Vivemos um tempo, realmente um momento muito intenso na Assembleia. A Assembleia Constituinte, nós acompanhávamos a Assembleia Constituinte Nacional, já tínhamos lá um trabalho de anteprojeto, onde mais de 4.000 emendas já foram apresentadas, a sociedade toda mobilizada através dos sindicatos, das instituições, dos municípios, e isto realmente foi um momento que eu diria dos mais democráticos que a Assembleia viveu na segunda metade do século XX. Eu me recordo muito bem, porque o governador Montoro assumiu
E nós vivemos, não sei se vocês vão se recordar, teve um momento de que derrubaram os alambrados do Palácio Bandeirantes, né? E o nosso momento era de luta pelas diretas. Esses eram os pronunciamentos constantes, porque nós tínhamos conquistado o voto para o governo, né? Para os governos, mas a revolução estava já no seu estertor, já estava realmente, tinha se exaurido a revolução, o golpe de 64, e nós começamos a fazer movimentos, quantos comícios nós fizemos aqui pela região, juntamente com os colegas deputados, especialmente o Aloysio Nunes, tá certo? Me recordo lá da Praça da Sé, das reuniões que tínhamos. Eu tenho fotos aqui com o Tancredo, com o Fernando Henrique, nesses livros todos que relatam, e nós estávamos constantemente na tribuna. Em 80, e eu queria dizer que em 87, eu fui, no biênio 87-88, eu fui vice-presidente da Assembleia Legislativa, no biênio 87-88. Mas foi muito rico esse momento e a participação, a liderança do governador Montoro. Bom, tivemos uma grande frustração com a emenda Dante de Oliveira, né, que nós estávamos todos lá no dia e que não foi possível, e aí encontramos um caminho, né, que teve aí a participação do Zé Sarney, que era de outro partido, juntamente com o MDB, e aí a grande liderança disso tudo chama-se Ulisses Guimarães, né, que costurou todo esse trabalho, e fomos para um colégio eleitoral, né, porque o ótimo é inimigo do bom. O ótimo seria as eleições diretas imediatamente, mas não foi possível. Mas no colégio eleitoral, com adesão do PFL, no PFL nós conseguimos que o Tancredo fosse eleito, e eu me recordo perfeitamente que o voto decisivo que marcou foi do João Cunha, que eu conhecia porque tinha estudado e fiz um estágio no escritório com o pai dele, né? Foi o voto do João Cunha que realmente fez essa virada de página e a eleição do Tancredo. As constituições não permitiam a emancipação de distritos. Somente um distrito no estado de São Paulo tinha sido emancipado nos últimos anos. E, por exemplo, Bertioga pertencia a Santos, né? Bertioga foi emancipada graças a uma lei, a lei de minha autoria, a Lei 651 de 1990, foi uma lei complementar que ofereceu os requisitos para que muitos distritos, e eles estavam muito ativos, né? Esses distritos queriam se emancipar, e a grande maioria deu um enorme resultado, porque melhorou a vida das pessoas, o poder ficou mais próximo da população, e são exemplos: Ilha Solteira, Ooroeste, Elisiário, e todos os distritos que nós acompanhamos, Araçariguama da Serra, Alumínio, né? Então, Olambra, que foi um fato sui generis. Olambra, ela é derivada de 3 ou 4 municípios para que pudesse ter a sua área territorial delimitada. Então, foi um momento importante. Voltei à carga em 90, reeleito, portanto, 3 vezes deputado estadual, né? E sempre estive voltado para as questões regionais. Nós não tínhamos duplicação de rodovia, né? A nossa rodovia duplicada estava em Araraquara, então precisava de um movimento, e aí foi junto ao governo Montoro, fez um pouco, o Quércia fez outro tanto, o Fleury ajudou muito,
E nós tínhamos uma reivindicação aqui, que era a ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, que é a maior obra da América Latina. Não tinha ponte rodoferroviária. E quem falava sobre a necessidade da integração nacional, da orla atlântica com o centro-oeste brasileiro, para que o Brasil pudesse ser interiorizado, desenvolvido, foi Euclides da Cunha. A ponte rodoferroviária, ela fica na metade, no governo do Fleury. Ela não é concluída. E aí eu tinha completado 3 mandatos como deputado estadual. Aí eu sou candidato a deputado federal. E, graças a Deus e à região, eu ganhei as eleições de deputado federal em 94. Aí era presidente da República Fernando Henrique Cardoso, que era companheiro nosso do MDB, que tinha formado o PSDB. E nós começamos essa luta, ministro do Planejamento José Serra, ministro dos Transportes o Odacir Klein, e eu, conhecido de todos eles e amigos, comecei um trabalho. Olha, a ponte está na metade. Metade de uma obra e nada é a mesma coisa. Eu levei a comissão, entrei em contato com a FAB e ela cedeu para que eu levasse os membros da comissão para vistoriar a ponte, uma ponte de 3.600 metros, ferrovia embaixo e rodovia em cima. Então, eu até tenho esse livro aqui, O Sonho Realizado, que é uma das obras mais importantes de integração nacional, tá certo? Que é a ponte rodoviária. Hoje, por aqui, passa 15% da soja que é exportada especialmente para a China e também para outros países, né? Então, eu diria que foi a luta pela maior participação das universidades, de 8,4% para 9%, no início dos anos 90, se não me engano, 92, não foi lei, mas foi uma indicação que o governador acolheu e reconheceu, e as próprias universidades e os reitores da época reconheceram. A outra foi uma lei, Estação Ecológica Noroeste Paulista, o antigo IPA, transformando aqui um resquício que tinha da Mata Atlântica, nós transformamos aquilo numa estação ecológica que vai ser o pulmão de Rio Preto, que é hoje já uma cidade de 504 mil habitantes, e que essa área, nós já plantamos 102 mil árvores lá para reflorestá-la, pegou fogo, voltamos a plantar, tá certo? No sentido de sermos persistentes, no sentido da defesa do desenvolvimento sustentável, de um pulmão para a cidade, tá certo? Eu considero isso muito importante. A luta, porque deputado é isso, você, às vezes, eu digo disso logo no começo, eu não sei, que a Constituição está claro que é competência da União, o que é competência do município. O Estado fica com o residual. Então, ao ficar com o residual, você tem, às vezes, possibilidade de fazer algumas leis, como fizemos na fundação do Amparo à Pesquisa, de 1%, onde eu tive uma participação e o Aloísio liderou muito esse movimento, tá certo? Da participação de 1%. A luta também de 1% para a habitação, construção de casas populares, do ICMS do Estado de São Paulo, no governo do Quércia, nós tivemos participação. Então, o parlamentar, ele tem iniciativas próprias, mas também ele tem iniciativas que partem do governo, do seu governo, por indicação do parlamentar. Considero isso importante. E a luta pelo desenvolvimento regional, E a lei que criou novos municípios, deu condições de criação de novos municípios no estado de São Paulo, que mudou o mapa do estado de São Paulo, com mais de 60, eu liderei 43 novos distritos que se transformaram em municípios, melhorou a vida em todos eles eu cito esses exemplos, né?
de Olambra, de Bertioga, de Ilha Solteira, de Ooroeste, né? De Elisiário, de tantos outros aqui da nossa região. Mas a luta que eu tenho o maior orgulho é de ter lutado pela ponte rodoferroviária, que era uma coisa do Euclides da Cunha, que dizia que enquanto não fosse construída a ponte naquele local, que naquela época não tinha usina de Ilha Solteira, era um rio de 800 metros, enquanto não tivesse, isso está no seu livro Contrastes e Confrontos, publicado em 1901 em Portugal, não teria o Brasil um grande presidente e um grande ministro dos transportes. Foi somando o poder político, e Minas Gerais queria um outro trajeto, mas foi a mobilização que fizemos aqui no oeste de São Paulo, tá certo? E eu tive a oportunidade de liderar, por isso eu tenho esse livro, Sonho Realizado, que é o maior orgulho, tá certo? Essa ponte hoje ela é rodoviária, pista dupla por cima, Santa Fé, que era a última, era o fim de linha, o antigo sertão de Rio Preto, hoje é o portal de entrada do Centro-Oeste brasileiro. Acho que a Assembleia Legislativa, os 3 mandatos, 12 anos que passei pela Assembleia e sempre procurando atingir esses objetivos e conhecendo as realidades e ouvindo os debates e a participação da população de São Paulo, a forma democrática como nós construímos a Constituição estadual, apesar das suas limitações, como disse, fica o Estado com o residual, mas foi, sem sombra de dúvida, um fator importante para que eu pudesse ser depois 4 vezes deputado federal e 4 vezes prefeito de São José do Rio Preto.